Ih, tá chovendo de novo. Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta. Gato! Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Mentira, tava quente pra caralho. E eu peguei uma virose filha da puta. Fiquei uma semana de cama, praticamente. Se vocês quiserem saber mais sobre o ocorrido, eu fiz um post lá no meu blog falando sobre tudo que aconteceu essa semana. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. E aproveitem para dar uma olhada no meu blog, porque ele é novo. De organizar ele bonitinho e tô começando a colocar umas postagens lá. Então, se vocês têm interesse, me acompanhem por lá. Bom, o vídeo de hoje vai ser um ultimate vídeo sobre mercado de trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, falar um pouquinho sobre os trabalhos que eu já tive e vou responder as perguntinhas de vocês que vocês deixaram nas minhas redes sociais. Algo me diz que esse vídeo vai ser um pouco longo, mas o importante é que eu consiga responder tudo pra vocês, todas as suas dúvidas. Então é isso, se vocês quiserem saber mais é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então pra começar eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência e mais pra frente no vídeo eu vou responder as perguntas de vocês. Se vocês quiserem pular pra essa parte, eu vou deixar no índice aqui na descrição. Pra quem não sabe, eu sou formada em Artes Visuais pela Unesp, eu me formei em 2012. O meu curso ele tinha um estágio obrigatório, então a gente tinha que cumprir algumas horas de estágio para o bacharelado e para a licenciatura também, mas para quem me acompanha mais tempo sabe que eu desisti da licenciatura. Mas enfim, o primeiro estágio que eu fiz durante a faculdade foi um estágio na revista Offline. Eu não sei se algum de vocês chegou a conhecer essa revista, mas ela era distribuída de forma gratuita nas universidades. Então era uma revista voltada para universitários, o que era ótimo, porque as pessoas que faziam parte do grupo de colaboradores da revista eram todos universitários, estavam no terceiro, quarto ano, enfim. Então, todo o conteúdo era voltado para pessoas da nossa idade. Então, foi muito legal fazer essa revista e eu gostei muito desse estágio, assim, foi um dos meus estágios, assim, preferidos. A gente ganhava muito pouco, mas o que eu aprendi lá foi muito legal e foi meu primeiro contato com o mundo do editorial. A gente só tinha que ir nesse estágio mesmo uma vez por semana para fazer a reunião de pauta. Então era a gente que definia quais eram as pautas que iam sair na próxima edição da revista, a gente que participava de todo o processo e aí em casa a gente fazia a produção mesmo dos textos pra galera que era da parte de texto e no caso eu fazia parte do grupo de arte, então a gente ajudava a diagramar, fazia as ilustrações e tava sempre em contato com o editor de arte da revista, então foi muito legal esse estágio, foi uma pena que a revista acabou muito rápido e no final o grupo se dissolveu, enfim, não tinha o que fazer. Então se você tiver a oportunidade de fazer um estágio, nem que for uma coisa pequena ou ganhando pouco, enfim, você está na universidade, às vezes você tem que se sujeitar a coisas desse tipo, mas que te dê muita experiência, muito retorno e que vai ser ótimo pro seu currículo, então eu apoio você fazer. É claro que isso é muito diferente de você ser explorado, então tem que pensar muito bem nessa parte de custo-benefício da coisa, porque às vezes você é só explorado até o fim dos tempos e não vale a pena e geralmente você faz por um curto período de tempo, mesmo pela experiência. O meu segundo estágio foi numa área diferente. É um estágio mais voltado assim pra design, então eu era estagiária numa empresa que fazia adesivos e estamparia. Adesivos de parede e estamparia, então no começo eu desenhava bastante, né? Pra fazer as estampas dos adesivos, enfim, era adesivo de parede de celular, enfim, tinha uma variedade grande, assim. E depois de um tempo eles começaram a mudar um pouco o ramo e eu trabalhei muito com Illustrator.
Então era uma parte assim bem chatinha do design. Era o tipo de trabalho assim que depois que eu aprendi a fazer, já que eu não tinha muito contato com esses programas, eu fazia de olho fechado, não tinha que pensar muito pra fazer. Eu fiquei lá 6 meses, eu acho, e como eu tava no último ano da faculdade, eu tava fazendo TCC, eu vi que não tava mais valendo a pena ficar lá, eu não tava fazendo o que eu gostava de fazer, então tinha várias tretas lá e eu decidi sair. Mas foi uma experiência muito legal porque eu aprendi a mexer nos programas que eu nunca tinha mexido antes. Não adianta, a gente vai passar por experiências diferentes antes de encontrar aquilo que a gente quer fazer. Aí depois desse estágio eu me formei no final do ano, em 2012, e aí no começo do ano seguinte eu entrei no curso Abril de Jornalismo, que foi uma das experiências mais bacanas que eu já tive, foi muito legal, eu aprendi telefone. Puta que pariu de telefone de novo, toda vez tem que tocar esse negócio, meu Deus, eu vou atirar na parede, aí ninguém mais vai ligar. Bom, então, curso Abril, eu aprendi muita coisa durante o curso, eu tive contato com as grandes revistas, eu conheci muita gente, eu aprendi muita coisa, mas o que realmente mais valeu a pena de fazer esse curso foi os contatos que eu fiz lá dentro. Então eu conheci muita gente das revistas, eles incentivavam a gente de ir conhecer a redação das revistas, então eu conversei com os editores de revistas como Mundo Estranho, Super Interessante, enfim, essas revistas que eu tinha mais afinidade, que eu achava que tinha mais a ver com o meu tipo de ilustração. E depois que eu fiz o curso Abril, eu fui indicada para trabalhar numa outra editora, e eu trabalhei lá durante 1 ano, e lá eu fiz muitas coisas legais. Foi lá que eu fiz realmente o meu portfólio de ilustração. Como eu era a única ilustradora que trabalhava fixa na editora, então eu pegava muitos projetos, seja de revistas ou de livros, enfim, eu fiz muita coisa legal. Em determinado momento eu vi que não estava sendo o bastante, eu tinha deixado de fazer os meus projetos pessoais, e isso estava me deixando bem infeliz, então eu decidi que já era hora de me libertar e virar freela de uma vez. Como eu já tinha um portfólio muito legal, como eu já tinha alguns contatos nesse meio, eu consegui sair e começar a fazer freela com bastante frequência. Eu já tinha alguns freelas que eu ia fazendo junto com esse meu trabalho fixo na editora, então eu apenas dei continuidade e fui indo atrás de mais clientes para poder me bancar durante um mês. E foi basicamente assim que eu me tornei ilustradora. Não foi uma coisa que eu planejei, eu fiz coisas diferentes nesse meio tempo, eu fiz um estágio que não tinha nada a ver com editorial, mas eu sempre gostei do universo do editorial. É toda a razão de eu estar fazendo as coisas que eu faço hoje. Eu gosto de fazer quadrinho, mas eu gosto de escrever no meu blog. Eu gosto muito de escrever e de contar histórias e, enfim, sempre tive muito ligada, sempre tive muita afinidade com esse universo do editorial, então pra mim foi uma coisa que aconteceu por acaso, porque eu não esperava passar no curso Abril e nem esperava começar a ser ilustradora, até então não era uma coisa que eu tinha definido pra mim ainda, mas foi uma coisa que eu me descobri muito feliz fazendo, então continua sendo trabalho, continua sendo chato, a gente continua fazendo coisa chata que a gente não gosta, mas no geral eu gosto muito de ter a liberdade que eu tenho no meu trabalho como freela, de poder fazer as coisas no meu tempo e ser dona do meu tempo, então eu faço as coisas do jeito que eu quero, eu gosto do que eu faço, então isso já é uma grande diferença, e sem contar que eu tenho tempo para poder me dedicar aos meus projetos paralelos, meus projetos pessoais de quadrinho, ilustração, loja, blog, enfim, consigo fazer tudo e ainda ter tempo de cuidar da minha saúde, de viver um pouco, sair, ver gente. É difícil, eu não vou dizer que é fácil, mas tudo me levou a isso e tá dando certo, então por que não fazer? Bom, agora que você já tem uma ideia de como foi que tudo aconteceu, quais foram as minhas experiências de estágio, de trabalho, enfim, como eu cheguei aqui onde eu tô, vou responder as perguntinhas de vocês. Eu vou tentar ser o mais rápida que eu posso nas perguntas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou começar com as perguntinhas do Face. O Gabriel Henrique perguntou:
Eu queria saber sobre dar aulas particulares. Eu já dei aula numa escola de desenho por um tempo, queria saber sobre sua experiência com aulas particulares. Então, eu comecei a dar aulas particulares recentemente, foi nesse ano. E como eu já estava planejando começar a dar aula já fazia um tempo, tanto que os vídeos no YouTube foram que me incentivaram, me deram um pouco mais de confiança para dar aula para as pessoas mesmo. Então, o mais bacana é que você vai perdendo um pouco o medo de ensinar e aquele receio de que a pessoa não tá aprendendo, enfim. Então, esse contato que eu tive com as pessoas real me ajudou muito e me deu muito mais confiança pra continuar fazendo o que eu faço, porque tudo que eu tinha era teoria. Eu fiz um ano de licenciatura e eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei dessa parte, educação, mas eu nunca tinha realmente colocado em prática. Então, quando você começa a colocar em prática, você vê o que funciona ou não. E só mesmo com o tempo e com o feedback das pessoas que já tiveram aula com você que você vai conseguindo evoluir. Então não precisa ter medo de começar a dar aula particular, porque sempre vai ter que ter as cobaias, sempre vai ter que ter os primeiros e eles têm que estar cientes de que você está começando e que você não tem uma técnica totalmente desenvolvida, que é uma coisa que você vai desenvolver com o tempo e é uma questão de paciência e força de vontade das duas partes. A Estela Cavalcante perguntou: como é possível desenvolver um estilo próprio de desenho de forma que, independente do que for retratado, as pessoas reconheçam nas obras o mesmo ilustrador? Gosto de desenhar e sei desenhar, mas não sei como desenvolver um estilo próprio. Sei que para reconhecimento profissional isso é fundamental. Então, desenvolver um estilo próprio é uma coisa que leva tempo, não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Às vezes a gente acha que não tem um estilo, mas a gente já está desenvolvendo esse estilo próprio. Nós mesmos não conseguimos ver isso, mas as outras pessoas veem, elas conseguem identificar um trabalho que é nosso e uma coisa que não é. Mas realmente é uma coisa que leva um pouquinho de tempo, de prática. É toda questão de um processo, é um processo seu que acontece. E assim, uma hora você vai sentir confiante do seu trabalho, independente de você achar que ele é original ou não, que ele é super específico e identificável. Mas vai chegar um momento que você vai alcançar um estilo, digamos, que é muito bom para determinado tipo de ilustração, por exemplo. Às vezes é mais voltado para o editorial, às vezes é mais voltado para livros infantis, às vezes é para ilustração de games, enfim, existem muitos nichos dentro dessa área de ilustração. Se você já tem em mente alguma coisa específica, por exemplo, eu gostava muito de editorial, então eu sempre busquei me encaixar de alguma forma, encaixar o que eu faço no editorial, então você acaba naturalmente achando um nicho pra você. E hoje eu faço ilustrações de coisas que eu achava que não tinha nada a ver comigo, mas eu fiz uma vez e as pessoas vão te indicando para as outras pessoas que querem coisas parecidas com isso, e você acaba fazendo aquilo porque é o que elas precisam. Às vezes não é nem, tipo, você que decide, às vezes as pessoas decidem por você. A Raquel Cristina perguntou: você acha que um ilustrador tem que saber fazer todo tipo de desenho, realista, cartoon, mangá, etc., ou pode focar só no estilo e tentar uma carreira assim? Olha, pra quem tá começando, o ideal é você ter um traço bastante versátil. Ter versatilidade é bom porque te dá muito mais oportunidades de trabalho. Você pode fazer um trabalho dentro de um meio e um trabalho completamente diferente dentro de outra coisa. Você faz coisas diferentes, você atinge públicos diferentes e mais trabalho pra você, óbvio. Com o tempo você vai perceber que as pessoas elas vão te buscar, é que nem eu disse antes, elas vão te buscar por trabalhos específicos, porque é uma coisa que elas precisam, é uma coisa que provavelmente está faltando no mercado e que você faz bem. Então as pessoas vão te procurar por um estilo específico. E aí, se você perceber que está dando certo, é só evoluir esse traço. E uma vez que você tenha encontrado esse nicho da qual deu certo pra você, vai em frente. A Larissa Adão perguntou: queria saber qual a melhor maneira de desenvolver uma técnica individual e em quais meios posso divulgar trabalhos artísticos. Adoro o seu trabalho. Nessa pergunta específica de desenvolver uma técnica individual, eu vou indicar pra vocês um vídeo que eu fiz,
que é como deixar de copiar e começar a criar, ou seja, quando você realmente deixa de copiar um estilo de outra pessoa e começa a criar coisas suas próprias. Então eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês darem uma olhada. Eu acho que eu respondi de uma forma mais completa a isso, senão eu ia ficar aqui falando e o vídeo ia ficar enorme. E na parte de divulgação do seu trabalho, divulga em todas as redes, Facebook, Instagram, blog, Tumblr, Flickr, enfim, onde você achar que é legal divulgar o seu trabalho, que funciona divulgar o seu trabalho, faz. Quanto mais redes sociais você tiver, maior a chance das pessoas te encontrarem. E é sempre bom você ter um portfólio que seja mais profissional. Eu recomendo o site behance.com, porque é tipo uma rede social, mas é uma rede social muito mais profissional e geralmente quando você vai passar o seu portfólio para alguém, para fazer uma entrevista, para uma empresa, o Behance funciona muito bem, as pessoas estão acostumadas com ele e é uma forma bem organizada de você mostrar o seu trabalho para as pessoas. A Irbene Cordeiro perguntou como começar a fazer freelas, como encontrar clientes e divulgar o trabalho. Bom, como vocês viram, eu passei por todo um processo antes de virar freela e conseguir os meus clientes. O ideal que eu sugiro pra vocês é que vocês vão ter que começar em algum lugar. Vocês vão ter que, de repente, fazer um trabalho fixo dentro de uma empresa, dentro de uma editora, mesmo que não sejam as condições ideais, mesmo que você esteja ganhando muito pouco. Mas é legal pra você fazer isso no começo, quando você está começando e durante um período curto de tempo, de 1 ano, 2 anos, que seja, pra você realmente se inserir no mercado de trabalho de alguma forma. É o jeito, digamos, mais fácil de você ser inserido no mercado de trabalho e ter contato com as pessoas que estão no meio. Você vai acabar conhecendo outras pessoas do meio e você vai divulgando o seu trabalho. Isso é um caminho, não é o único caminho. Esse foi o jeito que eu fiz, que deu certo pra mim. Cada um tem um jeito de fazer as coisas. Tem gente que já começou como freela de uma vez, porque já tem contato, amigos, enfim. Não existe uma receitinha de bolo pra isso, mas um jeito que eu acho que funciona é que você vai ter que começar fazendo um estágio e trabalhando dentro de uma empresa, enfim, tem que começar de algum jeito. A Rebeca Bento perguntou: como funciona a negociação de valores dos trabalhos? Existe um preço fixo? Então, eu já falei sobre o valor do seu trabalho, então eu acho muito mais simples e prático indicar esse vídeo pra você, porque é um vídeo que eu falei tudo o que eu achava, tudo que eu achava importante sobre como dar o valor pro seu trabalho, então eu vou deixar o vídeo aqui. Se você tem interesse em realmente saber como dar valor pro seu trabalho ou quer alguma dica, enfim, assista esse vídeo. A Babs Menezes perguntou: dá pra ter uma boa qualidade de vida vivendo da venda das próprias artes? Depende se você divulga bem o seu trabalho, se as pessoas têm interesse em comprar o trabalho que você produz, porque às vezes precisa ter algum apelo mercadológico para poder vender os seus trabalhos, posters, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então é muito relativo porque depende não só da qualidade do seu trabalho, do que você está oferecendo para as pessoas, mas do interesse delas em adquirir o que você está fazendo. Às vezes você está fazendo uma coisa linda, maravilhosa, com uma técnica incrível, mas as pessoas não têm interesse em adquirir aquilo por alguma razão. Então é muito difícil você definir se você vai ser capaz de viver das vendas da sua arte. Às vezes você tem que procurar outras maneiras de realmente conseguir sobreviver, conseguir pagar suas contas, conseguir fazer as coisas que você quer fazer, ter um orçamento legal todos os meses. Então aí vai da sua criatividade de achar alguma coisa que dá dinheiro, assim, digamos, porque quando você é freela ou você é autônomo, realmente depende da sua criatividade para conseguir ganhar dinheiro de alguma forma. E às vezes você precisa tanto de dinheiro que você inventa novos jeitos de fazer dinheiro com aquela arte, com a sua arte. Então é aquela coisa, não existe limite e não tem uma forma melhor de responder essa pergunta também. A Ana Bulu perguntou: a área de ilustração tem mais busca para qual área? Moda, gráfico, artes visuais, marketing de lojas, produto, interiores? Realmente não sei como responder essa pergunta, porque eu trabalho, na grande maioria, para o mercado editorial,
então eu não sei como funcionam os outros mercados, se tem muita procura, se tem muito profissional. Eu sei que a área de editorial tem muita procura, porque realmente existem muitas revistas e livros em circulação, então é uma área que sai bastante, principalmente livro didático, eu sei que tem muita gente que trabalha com isso, mas realmente não sei das outras áreas. Ana Blue também pergunta, há lugares específicos para buscar esse tipo de job ou ter seus contatos sempre é válido? Ter contatos sempre é válido, você vai perceber ao longo do tempo que ter contatos é o diferencial. Porque mesmo que você entre nesses sites de freela, enfim, mano, é furada, só vai ter job furada que vai te pagar pouco ou nem vai pagar. Então, nunca abra mão de fazer uma média, conhecer pessoas e sempre ter os clientes na manga. O Gui Pulga perguntou, atualmente eu estou ilustrando um livro de contos e como primeiro trabalho de ilustração eu fico um pouco inseguro no workflow. Você pode me falar um pouco do seu processo quando você é contratada para fazer diversas ilustrações? Isso é uma coisa também que você aprende com o tempo, de como você lidar com os clientes, lidar com os prazos. É uma coisa realmente que você vai pegando com o tempo, você vai errar muito no começo, você vai se meter em situações que você não sabe como resolver. É normal isso, e com o tempo você vai percebendo o melhor jeito de lidar com cada tipo de cliente e também de não ficar bobeando muito, que às vezes você bobeia, e, sei lá, um exemplo, você acaba fazendo mais trabalho do que foi combinado antes, só que a pessoa ela tentou te dar uma enrolada, você não percebeu e no final das contas não tem como você falar não vou fazer, porque já tá muito avançado, enfim, no final das contas você acaba se encontrando nessa encruzilhada, digamos, que você não sabe se você para ou se você continua, enfim. É sempre bom ficar esperto com essas coisas, deixar muito clara qual é o tipo de trabalho, a quantidade de trabalho, qual é o estilo que ele deve ser feito, deixar minuciosamente detalhado todos esses aspectos e valores. Para sua segurança é sempre bom pedir um adiantamento, porque vai que a pessoa desaparece, te deixa na mão e você lá com todo o trabalho pronto. Então são coisinhas, detalhes que você vai pegando com o tempo e às vezes você tem que passar por coisas muito chatas para aprender e nunca mais fazer de novo. A Juliana Rabelo Arte, linda, perguntou: tenho algumas dúvidas sobre a parte contratual, principalmente sobre o que a Maria Maff perguntou. Falou de segurar os direitos e sobre licenciamento. Nessa parte mais burocrática de questão de direitos mesmo, eu não sou muito entendida, mas o que eu sei é que mesmo que você não tenha um contrato, você nunca vai perder o seu direito autoral sobre alguma coisa. Então ninguém pode pegar o seu trabalho e dizer que não é seu, porque isso é contra a lei. Você pode muito bem processar a pessoa que fizer isso. E o que você precisa saber quando você vai assinar o contrato qual é o tipo de licenciamento que você vai dar para a pessoa, quais são os direitos que ela tem de publicar o seu trabalho. Então você tem que ficar bem ligado nisso, porque às vezes você passa os seus direitos de publicação para sempre para a editora, então eles vão ficar para sempre com o seu trabalho lá, eles podem publicar, republicar, na onde eles quiserem. Então depende de você, se você concorda com isso ou não. Geralmente também está escrito no contrato, eles têm que acreditar toda vez que eles publicarem o seu trabalho. Então é legal ficar ligado nesses detalhezinhos, porque senão você pode realmente perder para sempre. As pessoas vão publicar na internet, fazer o que elas querem com a sua imagem, e você não vai ganhar nada por isso. Então é legal ficar de olho nisso. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre essa questão, realmente não entendo muito bem. Quando eu tenho alguma dúvida, eu vou procuro um advogado, alguém que entende desse assunto, enfim. Como eu trabalho mais com editoras mesmo, e como elas me mandam o contrato, e é um contrato padrão, então eu não questiono muito, porque ou é isso ou não é, sabe? É basicamente como funciona o mercado editorial. Bom, gente, essas foram as perguntas que vocês deixaram nas minhas redes. Eu não respondi todas, algumas eram repetidas, outras eu achei que não tinha muito a ver com o assunto. Enfim, se você não teve a sua pergunta respondida,
ou você tem outras dúvidas sobre o assunto, deixem aqui nos comentários. Se vocês gostarem do vídeo, deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!